Olá a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, claro, dependendo qual horário você estará assistindo este vídeo. E sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Se você gosta de Bíblia, teologia, história, curiosidades bíblicas e afins, este canal é para você. Então, eu já te convido, na verdade não convido, eu te convoco a já se inscrever no canal. Deixe também ali aquele like para que o YouTube saiba que você está gostando do conteúdo e compartilhe com mais alguém. Gente, conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de mim e de você, ok? Então compartilhe conhecimento, compartilhe sabedoria com mais alguém, tá certo? Lembre-se também, claro, de ativar o sininho, as notificações, para que toda vez que um vídeo for postado, você seja o primeiro a receber, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Josué André dos Santos e hoje eu estou passando aqui com um tema especial para você. Este tema que nós vamos falar hoje é um versículo escondido na Bíblia. Eu particularmente nunca vi ninguém pregando ele, tá? Claro que alguém já pode ter pregado, mas é um versículo escondido na Bíblia que quase ninguém menciona. Mas hoje nós vamos aprender sobre ele. Nosso tema, como você já viu aí no título do vídeo, é o odre na fumaça. E você pode estar se perguntando, tá, mas da onde tem isso aí na Bíblia? Aonde vai tirar esse negócio de odre na fumaça? De onde vem isso? Nós vamos descobrir junto, tá certo? Então olha só, Bíblia, caneta e papel em mãos. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta e nós vamos então ler a palavra de Deus. Vamos começar então abrindo as nossas Bíblias no Salmo 119, versículo de número 83, tá certo? Salmo 119, versículo 83. Vamos ler então a palavra de Deus, lembrando que eu estou utilizando aqui uma versão Almeida Revista e Corrigida, belezinha? Então vamos nessa, galera. Está escrito assim a palavra de Deus, Salmo 119, verso 83. Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. A parte A do versículo diz: pois fiquei como odre na fumaça. A que se refere? Por que é que o salmista usa essa comparação? Nós vamos então entender, certo? A princípio, é bom entendermos que os Salmos é um livro que levou mais tempo para ser concluído dentro da Bíblia Sagrada. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos Salmos nós temos, por exemplo, Salmo 90, é um salmo de Moisés. Alguns eruditos atribuem inclusive o Salmo 91 também a Moisés, tá? Que eu também acredito, ok? Nós temos, por exemplo, salmos dos filhos de Coré. Temos salmos de Davi, Salomão, Asaf e salmos também anônimos, sem contar os demais. Então, há uma linha de tempo muito grande na composição deste livro, com princípios lá no deserto até os tempos dos reinados de Israel, tá? E há alguns salmos também que alguns colocam ali no período pós-exílico, ok? Temos ali, claro, um exemplo clássico é o salmo em que o povo é levado para a Babilônia. Então veja que há um espaço muito grande de tempo na escrita deste livro. E ele é um livro muito pouco pregado, justamente pela dificuldade em se encontrar
seus contextos e afins. Ok? Dito isso, o Salmo 119, ele tem uma curiosidade muito grande. Ele tem uma estrutura. A partir de hoje, ao ler esse Salmo, você sempre irá perceber essa estrutura, tá bom? Josué, que estrutura é essa? Com a sua Bíblia aberta em mãos, confira aí comigo, tá bom? Se você abrir aqui no Salmo 119, como está aqui minha Bíblia, lá em cima, em algumas Bíblias, não em todas, tem uma palavrinha, Aleph. Tem uma palavrinha lá, Aleph. E aí você conta 8 versículos. No 9º versículo, tem uma palavrinha assim, ó. Em algumas Bíblias está escrito Bet, em outras Bíblias está escrito Beit. E aí você conta mais 8 versículos, tá? E aí no próximo você vai ter ali escrito Gimel e assim por diante. O que é isso? Vamos entender? Isto é o que a tradição judaica chama de poesia acróstica. E ela acontece diversas vezes dentro da Bíblia Sagrada, tá bom? Ela acontece em Cantares de Salomão, tá? Provérbios, e ela acontece também em Lamentações de Jeremias. E o que é isso, poesia acróstica? É quando você pega o alfabeto hebraico, tá? Que é composto por 22 letras, e cada letra do alfabeto hebraico, ela introduz um tema, tá bom? Então, quando você lê a sua Bíblia, olha como é interessante isso aqui, né? Eu não sei hebraico, já aprendeu o alfabeto hebraico, tá? Aleph é a primeira letra, Beit a segunda letra, Gimel a terceira letra, e assim por diante, tá? Até chegarmos em 22 letras. Então, olha só, já vai contando lá na sua Bíblia, tá? De 8 em 8 versículos, tá? Cada 8 versículos é equivalente a uma letra do alfabeto hebraico no Salmo 119. Interessante, né? E o texto que nós lemos, do versículo 83, ele começa no 81 e vai até o 88. E a letra hebraica que está em cima dele aí é a letra Kaf, né? Literalmente aí a letra Kaf, não é café, tá, gente? É Kaf, tá? E essa letra Kaf, ela significa palma da mão, ok? Ela significa palma da mão. E nessa ideia, nessa letra com sentido de palma da mão, nós temos a expressão de um salmista orando angustiado. E ele está dividido em duas partes. A primeira, a sua parte lógica, racional e natural, que chega a questionar, a até duvidar devido às circunstâncias, tá? Lembrando que a dúvida nem sempre é falta de fé, tá certo? Eu sei que é meio paradoxal o que eu falei, mas nem sempre o questionar é uma falta de fé. Mas o questionar às vezes é desejar o tempo da promessa de Deus, tá bom? Então o salmista ele está dividido. Na parte espiritual, ele continua crendo, ele continua buscando. Com relação à sua alma, ele está questionando e esperando. A aflição é grande porque a alma dele desfalece, tá? Então perceba que há uma baixa e uma alta, tá? Uma baixa e uma alta. Olha só, a alma. Desfaleceu minha alma, esperando a salvação. Quer dizer, eu fiquei esperando, o Senhor não veio, minha alma desfaleceu. Aí ó o Espírito, mas confiei na tua palavra. Então vocês percebem que há uma oscilação, tá certo? Dentro dessa oscilação, que é natural do ser humano, tá bom, gente? Paulo disse assim: amados, sejais, pois, firmes e constantes e abundantes em toda boa obra,
Devemos sim ser firmes e constantes, tá? Mas em nossa constância da obra de Deus, há oscilações, às vezes animados, às vezes desanimados, como Paulo disse, tá? Mas nunca desamparados, ou seja, nunca paramos, ok? E o salmista, ele usa uma expressão aqui no texto comparativa. Qual é a expressão? Ele diz: pois fiquei como um odre na fumaça. Que comparação, né, irmãos? Por que ele diz isso? Então vamos entender isso aqui, tá? Na época, o odre, ele era um recipiente, tá bom? O odre, ele era um recipiente em que era feito de couro, tá? Então vai imaginando aí, esse recipiente ele era feito de couro, tá bom? Então era passado ali um produto para preservação deste couro e dentro dele era guardado água, leite ou vinho, tá? Então provavelmente você já viu isso aí em filmes, em desenhos, tá? Não é uma coisa difícil, belezinha? E esse odre, ele era usado pelos viajantes e também pelas pessoas, muitas vezes, da casa. Só que, o que acontece? O odre, ele é de couro, tá? E se o couro, ele não for bem cuidado, na tendência do tempo é que ele se seque. E se ele se secar, qualquer movimento ou algo brusco, ele acaba rachando e perdendo o seu conteúdo interior. Olha isso, que profundas palavras do salmista. Agora, a fumaça, ela tem um efeito sobre o couro. Qual é o efeito? Ela acaba defumando esse material. A ideia que nós temos aqui, tá? E eu vou conjecturar, é até bom um conselho aqui para os pregadores, quando você for pregar, não fica, eu imagino, não. Conjecture. Qual que é a diferença entre eu imaginar e eu conjecturar? A diferença é simples. Eu imaginar, eu sou livre, eu posso imaginar o que eu quiser. Conjecturar, eu imagino baseado no contexto bíblico. Então minha mente, embora esteja imaginando, ela não pode sair das limitações do contexto bíblico, tá? E dentro desse contexto, eu posso entender um homem com o seu odre de couro chegando em sua casa e espendurando ele, pregando ele lá na parede, próximo a uma lareira ou uma fogueira. A fumaça, ela vai ressecar esse couro, ela vai defumar este couro. Então ela acaba sufocando a qualidade daquele material e, consequentemente, quanto mais tempo ele passar ali, mais destruído ele será. Olha só que interessante, né? Vocês se lembram, por exemplo, Mateus 9:27, Lucas 2:22 Mateus 9:17, Marcos 2:22 e Lucas 5:37 e 38. Nesses três textos, Jesus Cristo disse assim, não pode colocar vinho novo em odres velhos, porque senão o odre se destruirá. Por que Cristo disse isso? Porque o odre velho, ele secou. Vocês lembram que eu estou falando aqui? É couro, ele ficou velho, ele secou. O vinho, ele fermenta, e tudo que fermenta, expande. Se o odre é velho, quando o vinho se expande, ao invés do odre, como couro novo, se expandir com o vinho, o odre vai acabar se rachando e perdendo os seus conteúdos. E é por isso que Cristo disse que não pode se colocar vinho novo em odres velhos, trazendo ali para nós a novidade, as boas novas que é o Evangelho,
em um homem que ainda não se tornou um novo homem. Você precisa se tornar uma nova pessoa para viver a totalidade do Evangelho de Cristo. Senão, você acaba perdendo as essências, tá certo? Dito isso, olha só que profunda essa palavra, que Deus, claro, está nos conduzindo aqui neste vídeo. Muitas vezes, nós estamos como esse odre na fumaça. A fumaça é a representação de toda luta, de toda angústia, de toda privação e provação que nós passamos. E qual que é o propósito dessa fumaça? Secar o couro, para que o couro perca a sua resistência. Perdendo a resistência, ele se rachará, e se rachando, ele perderá o conteúdo que tem dentro. E o que é que há dentro de nós? A fé, a esperança na palavra e nas promessas de Deus. E é isso que o adversário, ele quer tirar de nós. E Deus não nos priva de estarmos muitas vezes próximo como um odre na fumaça. E quantas vezes eu e você se sentimos assim, como um odre na fumaça? E qual é o segredo? O que é que eu preciso fazer? O sentimento é: Senhor, olha, se eu continuar assim, eu vou acabar perdendo a minha esperança, perdendo a minha fé, vou acabar perdendo a minha alegria, porque a fumaça vai ressecando o odre. Senhor, se o Senhor não intervir, eu vou acabar rachando e perdendo o que há dentro de mim. E a minha esperança no Senhor. E aí o salmista conclui o próprio texto dizendo: olha, mas não me esqueci dos teus estatutos. Então veja, ao mesmo tempo ele diz: Senhor, eu me sinto como um odre na fumaça, ou seja, Senhor, eu estou como um odre na fumaça, ressecando. É perigoso que eu rache, perca a minha essência. A provação, ela está querendo fazer isso na minha vida. Satanás está tentando de todas as formas tirar a essência do meu coração. Só que quando ele se sente assim, ele usa a mente dele. Não me esqueci dos teus estatutos. Ou seja, no dia da provação e da privação, o que ajuda ele é lembrar-se dos estatutos de Deus, ou seja, das alianças de Deus, dos estatutos perpétuos de Deus. Então, todas as vezes que eu e você nos sentirmos como um odre na fumaça, Senhor, eu estou quase, vocês lembram lá de Asaf no Salmo 73, Senhor, os meus pés quase se desviaram. Lembram lá de Jeremias? Eu pensei comigo: não falarei mais o seu nome, não mencionarei mais a tua palavra. Então, é comum que às vezes venha a fumaça e nós somos um odre, mas neste tempo, não foque na fumaça, não olhe para a adversidade. Faça como disse Jeremias em Lamentações: quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que é que me dá esperança? Não me esqueci dos teus estatutos. Então que você possa ficar com essa palavra hoje. No final, lembra lá que eu ensinei, no final da estrofe de 8 linhas, equivalente a cada letra hebraica, é o último versículo, é o 88. Olha só o que ele diz: vivifica-me segundo a tua bondade, então guardarei o testemunho da tua boca. Ele está se sentindo como um odre na fumaça. Ele sabe que pode morrer. Ele sabe que pode se secar, rachar e perder. Ele sabe.
Mas ele está dizendo, Senhor, mesmo assim, não me esquecerei dos teus mandamentos. E olha, eu não vou ficar assim para sempre, o Senhor vai me restaurar. Eu vou ser um odre novo de novo. Vivifica-me segundo a tua bondade. E por que eu tenho certeza que Deus não vai deixar este salmista morrer, que Deus vai vivificá-lo? Por causa do propósito e da finalidade dele. Ele não diz assim, vivifica-me para que eu cresça sobre meus inimigos, vivifica-me para que eu mostre para todo mundo que eu vivifico. Não. Vivifica-me para que eu guarde o testemunho da tua boca. Amém? Então Deus vai sim nos tirar desta prova. A você que me ouve, Deus vai sim te tirar desta prova. Mas qual a finalidade? A finalidade tem que ser a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final deste vídeo. Um vídeo simples, curto e objetivo para você que ama a palavra. E aqui você aprendeu uma introdução bíblica, uma informação de arqueologia bíblica, uma questão de tradição, de interpretação e principalmente uma aplicação, tá bom? Então, principalmente para você que é pregador, esse é um vídeo que é para você salvar na sua galeria e não perder nunca mais, tá certo? Deus abençoe a todos, muito obrigado e mais uma vez não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e se Deus falou com você através deste vídeo, deixe aqui o seu comentário. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.